depois eu verifico a questão de presença, né? Deixa eu recuperar isso. Muito bom, perfeito. Sejam bem-vindos, então, à nossa primeira aula, ao nosso primeiro encontro, né? Vocês mudaram de professor, deixaram de ter uma professora, né? Talvez paulistana, para ter um professor mineiro, né? Espero que a gente possa retomar aí e ainda construir um conhecimento bem legal. Bom saber que vocês são, digamos assim, do nono período, já estão em formação, então tem condições de a gente fazer boas discussões aqui, fazer um trabalho muito legal com essa disciplina e também com a formação de vocês. Ok, o que nós pretendemos hoje? Nós pretendemos fazer uma abordagem, e eu convido vocês para pensar do ponto de vista da economia, o que tem acontecido com o mundo nos últimos anos, né? A gente está numa situação extremamente delicada e aí tem diversos aspectos que podem ser levados em conta. Os aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos geopolíticos, os aspectos do ponto de vista social, né? Aí partindo de uma concepção filosófica, sociológica, né? E uma própria conjuntura que, nos últimos anos, já estava ficando complexa e, mais recentemente, com pandemia e, sobretudo, crise econômica acirrada pela pandemia e agora mais acirrada ainda com o conflito no Oriente Médio, a gente tem uma situação geopolítica extremamente instável, insegura e complexa. Tanto que a aula que eu vou apresentar para vocês, ela tem uns 2, 3 anos que eu montei essa aula. Então, não é que ela está desatualizada, ao contrário, ela tem conceitos, aspectos históricos que são importantes, mas que se ligam com um presente ainda mais complexo, ainda mais delicado, né? Então, vamos pensar, vamos trabalhar aí, então, de que maneira que a economia, a globalização, né, as relações internacionais estão, de certa maneira, abaladas por esses últimos eventos, né? Então, vamos começar. A nossa aula, o título da nossa aula, né? Eu já tinha pensado numa outra aula, porque eu fazia uma ideia dos conteúdos que vocês tiveram. Mas a nossa aula se adequa, né, a várias disciplinas, né? Ela se adequa às disciplinas da economia, ela é importante para quem está indo para o mercado de trabalho, ela é importante para a sociologia, para a filosofia. Então, é um conteúdo que está extremamente atual. Nos últimos anos, a gente parte de uma certa ideia na comunidade internacional de que as relações ficaram muito complexas. E isso tudo a partir de um conceito, de uma palavrinha aparentemente mágica, né? Que a partir dos anos 80 entrou muito na moda. Mas de tanto ter entrado na moda, ultimamente ela precisa ser, de alguma maneira, discutida, conceitualizada e verificar se ela ainda vale, né? É a noção de globalização. E tem tudo a ver, né? Quando a gente fala em globalização, a gente precisa, de alguma maneira, entender que o capitalismo, né? Esse capitalismo que a gente conhece, ele não é a única forma de capitalismo, né? Ele passou por uma série de alterações desde o surgimento, né, como modo de produção. Quando a gente fala de capitalismo, vocês devem ter estudado Marx, devem ter estudado aí economia liberal. Capitalismo possui fases, assim como tivemos outros modos de produção, né, na história da humanidade, alguns que não continuaram, né? Mas o capitalismo tem resistido. Então, quando a gente fala de capitalismo, que tipo de capitalismo a gente está vivendo hoje? Essa é a questão, né? Porque o capitalismo como modo de produção, né? Como um mecanismo de geração de riqueza, organização da vida, do mundo, do trabalho, das relações entre trabalhadores, empresas, né? Esse capitalismo que a gente conhece, ele começa numa fase embrionária lá no
do século XV ao século XVIII, né? Quando tem aquela questão do mercantilismo, né? É um capitalismo comercial, é aquela fase das navegações, né? As pessoas tomam navios, compram commodities e vendem, né? Mas isso é o precursor, gerador da burguesia. Tivemos, né, a partir dos séculos XVIII, né, e XIX, as diversas fases aí, na verdade, é até da Revolução Industrial, que vai, de certa maneira, com o avanço da ciência, vai dar uma nova feição ao capitalismo. Se ele era mercantilista, não é que ele deixa de ser mercantilista, mas ele deixa de ser um capitalismo de commodities, né? Quando eu falo commodities, a gente está falando de ferro, aço, soja, milho, grãos, né? Mercadorias base que vão ser transformadas. Naquela época, eram as especiarias da Índia, aquela coisa toda. Quando surge a primeira fase da Revolução Industrial, isso vai fazer com que o capitalismo tenha uma nova fase, né? Uma fase motivada aí pelos artefatos industriais e que vão se seguir, né, do capitalismo financeiro ou monopolista a partir do século XX, porque aí nós já temos duas fases da Revolução Industrial, né? E a partir daí você já tem uma geração de riqueza. Então, se você imaginar ele começar no século XV, né? Você tem aí praticamente, vamos pensar em 500 anos de capitalismo, você tem uma geração de riqueza, você tem uma reorganização, várias reorganizações, na verdade, você tem uma história do capitalismo, ele próprio se desenvolvendo, em alguns aspectos se transformando. Talvez seja por causa disso que Marx tem acreditado que o capitalismo fosse um dia ser superado, né? Ser substituído pelo socialismo, e o socialismo daria lugar ao comunismo. Nada disso aconteceu. Mas o capitalismo, como modo de produção, a gente precisa entender que ele é bastante dinâmico, né? Até porque a economia é dinâmica. E por ser dinâmico, ele, de certa maneira, ele vai se reinventando, ele vai buscando espaços, né? Ele vai buscando outras possibilidades. Partindo desse pressuposto, nós tivemos na Organização Mundial do Comércio, né? E aí vocês estão vendo aí esse indivíduo, né? Esse é um brasileiro, Roberto Azevedo, não é o atual diretor-geral da OMC, da Organização Mundial do Comércio, mas ele esteve recentemente, há uns 2 anos, no Brasil, e entrevistado no Roda Viva, ele deixou muito claro, né, naquela época, né, aliás, vamos falar 3 anos, né, porque 2 anos é só a pandemia. Naquela época, ele já dizia que era muito claro para todos os membros, né, os países membros da Organização Mundial do Comércio, né, era muito claro de que o capitalismo estava numa certa, digamos, crise, ou, se vocês preferirem, num momento de transição, né? Mas ele usa a palavra crise e acho que o certo é crise mesmo. Então, se vocês imaginarem que antes da pandemia, né, o capitalismo estava em crise, o mundo estava em crise, né? Vamos imaginar que do ponto de vista econômico, desde 2008, né, com a crise do mercado imobiliário norte-americano, né, o mercado subprime, o mercado das hipotecas, aquela crise que começou lá em 2008, o mundo vinha tendo enormes dificuldades e a Organização Mundial do Comércio, como organismo com muita dificuldade de resolver essas questões. Então, o Roberto Azevedo, né, então diretor-geral na época, ele dizia: todo mundo na OMC sabe que o capitalismo precisa de uma espécie de reforma, de transição, só que ninguém sabe fazer como. Porque, na verdade, você tem muitos interesses, né? Você tem questões de protagonismo, né? Eu vou pedir aí que vocês isolem o áudio de vocês. Obrigado, para não reverberar. E, por
ter muitos interesses e questões de paradigmas e mudança de protagonismo econômico, os conflitos entre as nações do ponto de vista da economia eram muito grandes. Então, o que está acontecendo? Vamos imaginar que quando a gente fala de globalização, nós estamos falando de um movimento que começa na década de 80, né? Só que hoje, né, na segunda década do século 21, o que nós temos? Qual é o cenário atual, né? O que caracteriza essa crise que Roberto Azevedo falou há 3 anos, né? Qual que é o cenário hoje? E isso eu disse para vocês, aqui a gente tem que atualizar esse PowerPoint, né? Não deu porque eu nem sabia que eu ia ter que dar essa aula hoje. Mas vamos lá. Nós vamos acrescentar nesse PowerPoint aí qual que é o cenário, né, pré-pandêmico, vamos pensar assim. Qual que é o cenário? Incertezas do ponto de vista do futuro da macroeconomia, da economia mundial. Tá? Então, a gente já vinha com uma certa depressão em vários mercados. Né? Do lado político, né, quando aumenta as incertezas, o que acontece do lado político? O surgimento, né, ou ressurgimento, ou a ascensão da extrema-direita, vamos colocar assim, ou as políticas populistas. Então, você teve Trump, né? Você teve Jair Bolsonaro, eu espero que ninguém aí tenha político de estimação, seja Lula ou seja Bolsonaro, porque aqui nós estamos falando de pessoas ligadas à extrema-direita, e todo mundo sabe que Jair Bolsonaro é ligado à extrema-direita, né? O Trump, o Bolsonaro, Jean-Marie Le Pen na França, um pouquinho antes do atual, né? Aquele presidente da Hungria, que eu esqueci o nome, né? Que foi visitado agora pelo o próprio Jair Bolsonaro, o próprio Putin, né? E acho que a guerra demonstra isso muito claramente. Então, a gente viveu na Europa, aqui no Brasil, a Argentina, antes desse governo que mudou agora, né, que agora é um governo progressista, né, ligado às esquerdas, a gente teve em várias partes do mundo um ressurgimento de políticas populistas, né? É aquela coisa do Trump, né, de levantar um muro, expulsar o pessoal, não deixar mais entrar ninguém nos Estados Unidos, nenhuma espécie de refugiado, é aquela coisa que é justamente, né, esse discurso da extrema-direita, ele se caracterizou por guerras comerciais, retomada de barreiras comerciais e tarifas, fechamento das fronteiras, seja para indivíduos, seja do ponto de vista comercial, e uma série de fracassos, um após o outro, dos acordos multilaterais ou bilaterais, que são os acordos que a OMC celebra, né? São as negociações entre países, entre blocos, que foi tão aventada pela globalização. Então, olha que curioso, o Nouriel Roubini, né, foi um economista que previu a crise do mercado hipotecário, né? E ele já falava há uns 3, 4 anos atrás, nós vamos ter uma nova crise econômica global, né? Vai acertar assim lá longe, né? Então, vocês vejam que bastou a pandemia para acelerar um processo que já vinha. Então, esse era o cenário de 3 anos atrás, e aí você coloca no cenário pandemia, conflito Rússia e Ucrânia. Então, aqui o PowerPoint ficou ainda mais dramático, né? Ou seja, nós estamos num momento que do ponto de vista político, de uma contestação de um movimento na década de 80, que era o movimento da globalização. Né? Estamos num momento que é o questionamento dos próprios organismos internacionais do ponto de vista da humanidade conseguir superar, né? Estamos quase diante de uma terceira guerra mundial. Né? Essa é a questão. Então, está todo mundo evitando tomar partido no conflito para não dar uma guerra mundial, porque está faltando isso para essa guerra acontecer. Então, vamos relembrar
a globalização até para ver o que a gente pode pensar do ponto de vista da economia, né, e aí afetando toda a sociedade. Então a gente teve lá em 89, né, o fim do bloco socialista e o fim da Guerra Fria, né? Aquela coisa polarizada, Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo, socialismo, perdeu força em 89, porque o socialismo se viu não produtor de riquezas, né? Então não era compensador para a extinta União Soviética continuar socialista como produção de riqueza. Muitos países emergentes começavam a ver na globalização oportunidades de crescimento e com a globalização, embora ela foi muito contestada na época, vocês são muito jovens, né? Não é da época de vocês, mas todo mundo falava mal da globalização. Ao passo que os Estados Unidos eram o grande, digamos assim, os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, eles eram os grandes promotores da globalização. Vamos abrir mercados, vamos criar novos mercados consumidores, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai enriquecer. Essa foi a promessa, né? Ocorre que, de certa maneira, né, a globalização ela fez o capitalismo de certa maneira, ampliar a sua força, né, para muitos países, impactou a economia, a política, a cultura, né? Quando a gente fala de cultura, é por isso que a gente costuma dizer o mundo ficou menor. Porque olha que hoje a gente viaja com muito mais facilidade, a gente tem relações instantâneas, né, seja pelas telecomunicações, a gente move dinheiro muito rapidamente. Então, pessoal, você tira dinheiro em questão de segundos do Japão, põe nos Estados Unidos e coloca aqui no Brasil. É o fluxo de capitais, é o fluxo de pessoas, é o fluxo de informações. Então, a globalização como um movimento econômico, né, se caracteriza, trouxe esse conjunto de mudanças na produção de riquezas, nas relações de trabalho, né, no papel do Estado, que de certa maneira teve que se reformular, né, até para abrir mercados, para ampliar sua participação, nas formas de dominação sociocultural, e aí a gente tem fluxos de todos os lados, e a facilitação do fluxo de pessoas, capitais e informações, como nós colocamos. Então, isso elevou a capacidade produtiva das empresas, da infraestrutura, isso fez com que ela inicialmente se concentrou nos países desenvolvidos, né? Mas é curioso, quando a gente fala de globalização, você tem que pensar uma coisa muito curiosa. Os Estados Unidos, na época, era talvez o grande país na esteira, né? A Rússia perdia força, os países do bloco soviético se separavam, se juntavam na União Europeia, e não se falava mais de socialismo. Só que aconteceu o seguinte, do ponto de vista econômico, a globalização, que era muito criticada pelos países emergentes, ela se tornou muito interessante, inclusive para economias emergentes. E aí talvez vocês já devam ter ouvido falar da expressão os BRICS, né? Brasil, Rússia, como é que é? Brasil, Rússia, Índia e China, é isso? BRICS. Tem um S, né? Agora eu esqueci, até eu estou esquecendo. Mas esses países... Oi? África do Sul. Perfeito, obrigado pela contribuição. Você já deve ter ouvido falar dos BRICS. Eram economias emergentes, mas com um potencial muito grande de desenvolvimento, de crescimento. E talvez aí, dentro desses países, né, tenha se sobressaído a China, Rússia, de certa maneira, mas quando a gente fala de economia, a China se sobressaiu poderosamente, os tigres asiáticos. E por quê? Aí é que está a grande questão da globalização, até para vocês entenderem por que ela foi tão celebrada na década de 80, era assim, o discurso, você tem que abrir mercado, abrir mercado, abrir mercado. O pessoal fala muito mal do Collor, né?
O pessoal fala muito mal dele, mas o Collor, assim, se teve acerto, ele acertou em começar a abrir a economia brasileira, né? Ele foi o primeiro presidente, ele abre a economia, ele permite carros e alguns materiais, e na época, né, muito da indústria nacional acabou no Brasil, porque era dificilmente concorrer. Mas esses países, sobretudo aqueles que fizeram pesados investimentos em educação, né? Seja do ponto de vista para investir em ciência e tecnologia, seja para abrir mercados, seja para dominar inglês, né? Os países que fizeram investimentos maciços em educação, melhoria da mão de obra, infraestrutura, eles foram crescendo assustadoramente. Então, a China, até poucos anos antes dessa crise que a gente vive, crescia 10% ao ano. Então, não é de vocês se assustarem que, de uma globalização que é caracterizado pelo fim das barreiras e abertura econômica, cada um vende para quem quiser, né? E os Estados Unidos, que ficou décadas brigando com o bloco socialista, tentando colocar empresas na Rússia, tentando colocar empresas mesmo na China, em Cuba. Quando tem a globalização, a ideia tá todo mundo aberto, você celebra, você vende para quem quer, você compra de quem quer. Essa era a ideia, né? E é muito perigoso, porque você fala assim, vou abrir para todo mundo, você destrói a sua indústria nacional. Só que a China cresceu exponencialmente, né? Não só cresceu do ponto de vista da sua economia, como tomou a dianteira em diversos setores de tecnologia. Então, não é de se espantar que China venda mais carros, né, do que boa parte do mundo. Não é de se espantar que a China domina a tecnologia do 5G dos celulares, né, através aí da o nome dessa empresa é um pouquinho difícil de pronunciar, não sei se eu vou pronunciar certo. Huawei, né? Acho que é mais, eu não sei se o H, né, tem som de R. E os Estados Unidos não têm uma tecnologia à altura da tecnologia chinesa. Então, só para vocês terem uma ideia, porque se na década de 80 a globalização era o mote, a partir de agora ela se tornou um problema para os Estados Unidos, para o Reino Unido, que fecharam, né, a partir do Brexit, porque já agora é como conter a dominação chinesa, né, em diversos setores da economia e, sobretudo, em tecnologia, né, porque as economias hoje, boa parte delas estão assentadas em economia disruptiva e em telecomunicações a partir da internet. Gente, se vocês quiserem participar, perguntar, questionar, discordar, fiquem à vontade, tá? Então, se lá na década de 80 a ideia era abrir, a ideia agora é basicamente como conter o avanço dos outros países, né? E o Brasil, apesar de todas as suas dificuldades, o Brasil também se beneficiou da globalização, né? O Brasil também cresceu muito, não tanto como os tigres asiáticos, né? Mas o Brasil, durante muito tempo, teve níveis de crescimento muito satisfatório. Então, isso aqui foi uma reunião que teve, né? Uma das penúltimas reuniões do G7, em que a discussão aqui, né, dos países mais desenvolvidos, né, com exceção da China, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, a discussão era muito disso, né? Como conter a globalização. Você veja que esses países, né, os países do G7 foram os países que patrocinaram a globalização. E agora, mais recentemente, eles se viam envolvidos justamente no retrocesso dela, ou em mecanismos. Daí a gente começa essa aula falando da crise que está na OMC e a crise do capitalismo. É porque
ele criou uma abertura muito grande que agora não está interessando a muita gente. E talvez, além de figuras como Trump, Jair Bolsonaro, figuras de extrema-direita, o atual presidente da Hungria, esses arroubos de Putin, né, com essa ideia de mundo russo, talvez um dos grandes, digamos assim, ícones, né, desse momento atual de recrudescimento seja o próprio Reino Unido com a campanha do Brexit, né? A saída, né, do Reino Unido da União Europeia, que, de certa maneira, a União Europeia é o grande ícone da globalização, né? A globalização ela culmina com essa questão desse grande bloco comum europeu, da maioria dos países ali, moeda única, relações únicas, tudo compartilhado. Mas você já começa a perceber, antes da pandemia, você já começava a perceber a dificuldade de diálogo. E o próprio Reino Unido mesmo não sabia, quando teve o Brexit, vocês devem lembrar, foi lá em janeiro de 2020, mas eles ficaram muito tempo discutindo por quê. A gente vai sair da globalização, mas a gente não sabe se a gente está fazendo um movimento legal. A gente não sabe se a gente está fazendo coisa certa, né? A gente pode estar fazendo um enorme de uma besteira. E, ao que tudo indica, né? Talvez não terá sido uma boa alternativa, né? Se a globalização hoje não é tão interessante, sair dela não parece ser uma grande ideia. Então, a discussão pré-pandêmica era: eu vou continuar com o mercado livre, eu vou continuar incentivando a globalização, deixando todo mundo na maior liberdade, né? Ninguém é de ninguém, aquela sopa de letrinhas, né? João que amava Maria, que amava João. Eu vou continuar, né, com essa tranquilidade, com essa coisa de globalização, todo mundo livre, vendo, né? E aí é aquela coisa, né, da economia norte-americana perder emprego, né? As fábricas saindo dos Estados Unidos e indo para a China. Isso aconteceu demais no Brasil, né? Aquela coisa que a gente vai assistindo, o emprego vai acabando, vai acabando, vai acabando, principalmente quando você tem o elemento muito recente da economia disruptiva, né? Uber, aí uma série de aplicativos, né, que vão mexendo, Airbnb e diversas outras empresas que eu não estou aqui, gente, nem fazendo nem defesa e nem condenação. Aqui eu estou só levantando, né? Depois a gente tem uma aula que eu estou começando a organizar do Yuval Harari, que aí nós vamos discutir depois tecnologia, né? Mas é mais para frente, né? Eu estou levantando ainda instrumentos. Então, assim, a questão é, a gente continua com globalização agora, com essa questão de internet, todo mundo crescendo, a gente assistindo a China, que já é, digamos assim, do ponto de vista do tamanho da economia, talvez o país mais influente ou da economia mais gigantesca, né? Imaginar o tamanho daquela população. Ou nós vamos voltar aos níveis pré-década de 80. Protecionismo, fechar fronteiras, nada de criar tarifas enormes, né? Criar as barreiras. Aí é que está. O grande problema é que você não sabe qual é o melhor, né? Você não tem o meio termo. Então, isso repercutiu. Antes da pandemia, a gente já tinha crise migratória, né? A gente já tinha problemas, né? Uma certa insatisfação, né, com esses rumos da economia mundial, né? Uma certa desigualdade, né? Mas aí no sentido assim, a globalização, de certa maneira, aumentando alguns fustos, né? E países que tinham economia muito sólida, como os Estados Unidos, uma classe média sólida, começa a ver uma classe média cada vez mais achatada, empobrecida, sem emprego, né?
coisas que a gente tá vendo aí generalizado, né? Não só lá, mas aqui no Brasil. Então, surge esse voto de protesto que vai levantar Jair Bolsonaro, Trump e o aumento, né, generalizado das incertezas políticas e econômicas, né? É essa constatação política, essa angústia das incertezas que vai levantar esses políticos e, de certa maneira, também acho que agora a gente está vendo meio que o contrário, né? Caiu lá nos Estados Unidos, caiu na Argentina, acho que me parece no Chile também, né? Caiu lá também a extrema-direita. E aí a gente volta a outras tentativas, né? Então, quem não se lembra, né? Daquele discurso de Trump, né? América primeiro, né? Quem não se lembra daqueles arroubos autoritários, né? E aí, né? Viktor Orbán, né? Estava tentando lembrar. Então, é justamente fechar, né? Só que muitas das vezes é a ideia, você fecha, você não pode ser suficiente. A gente teve aqueles conflitos, né? O Macron, o Bolsonaro, e aí teve a questão da Amazônia, né? Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, né? Aí você teve aí, é claro, né? Que existe uma agenda internacional interessada em sustentabilidade. Agora, sustentabilidade, a gente tem que, assim, do ponto de vista econômico, imaginar também que ela é uma moeda de troca muito forte, né? Ela é uma moeda de troca muito forte. Então, você pode, por convicções ambientais, de responsabilidade civil, você pode falar assim: ah, eu não vou comprar carne do Brasil. Eu não vou comprar carne do Brasil porque o Brasil está desmatando, o Brasil não está cumprindo mais os acordos, o Brasil não está falando a minha língua, né? Foi aquela discussão de Macron com Bolsonaro. Mas tem o elemento também, gente, que é o elemento econômico e político, né? O Macron, quem se lembra da briga dos dois, ele estava interessado era em melar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Então, em política, tem sempre o outro lado da questão, né? Então, quando nós falamos de sustentabilidade, é óbvio que ela está na pauta do mundo, é óbvio que ela é uma preocupação dos grandes líderes, né? Principalmente dos líderes de centro e de esquerda, mas ela é também uma moeda de troca muito forte. Então, quando os países querem compensar sua balança comercial, eles falam: ah, eu não vou comprar carne do Brasil, eu não vou comprar carne de quem desmata, e aí gera um monte de problema, um monte de dificuldade, que às vezes termina lá na OMC com conflitos quase que intermináveis. Bom, o que acontece? Vamos agora complexificar. Já estava difícil, já estava dolorido, já estava angustiante. Aí aparece um tal de novo normal, né? O negócio já era feio, difícil. Aparece uma tal pandemia que vai, de certa maneira, aumentar, né, quase que exponencialmente, a nossa sensação de angústia, a nossa sensação de incerteza, as nossas dificuldades. Então, a pandemia, ela acelera, digamos assim, as dificuldades, ela acelera a ideia de que nós estamos numa certa encruzilhada da humanidade, né? Vocês vão viver muito mais do que eu espero, torço, né? Já que nós sobrevivemos à pandemia. Mas quando vocês tiverem talvez a minha idade, vocês vão ver que nos livros de história, a pandemia do coronavírus e talvez o conflito da Rússia vão ser uma espécie assim de aquelas transições, né? Se a década de 80 foi a transição para o fim da Guerra Fria, a queda do Muro Berlim e o avanço da globalização, a pandemia, de certa maneira, esse momento que a gente está vivendo é a transição para alguma coisa. E aí, não me pergunte, eu não tenho bola de cristal,
né, o que a gente está fazendo aqui é levantando esses aspectos, essas dificuldades todas, para a gente imaginar. E se a gente tinha conflitos, se a gente tinha angústias, né, você vai ter aí, talvez assim, como expoentes dessas incertezas, os conflitos raciais que voltam a ficar muito constantes, né? Você volta a ter conflitos, né, étnicos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Cada vez mais casos de racismo que antes era velado, eles passam a se tornar mais constantes, sem contar a polarização política que acaba acontecendo. Então, a gente teve aí a morte de George Floyd nos Estados Unidos, que acabou sensibilizando a comunidade internacional, as pessoas indo para as ruas, as pessoas questionando, né? E reações, né? A gente tem que entender isso como reações dessas inseguranças. Então, a gente chega nesse ponto, né? Antes de falar em alternativas, aqui no caso dessa aula, teria que entrar um slide colocando o conflito Rússia e Ucrânia, né? Que a gente pode entender num primeiro momento, sem tomar partido para um ou para outro, né? Eu acho que não dá para você falar na guerra, ninguém é inocente, então não dá para dizer que Rússia ou Ucrânia, ou que não tem como a gente caminhar para esse lado, mas você tem um vácuo, né, na comunidade internacional, e você tem uma espécie aí de dificuldade muito grande que está atrelada, né, até com a OTAN, o avanço da OTAN e a resistência da União Soviética nesse avanço do mundo ocidental. E a China como uma grande interessada nessas coisas. Então, não dá para falar de que a gente tenha alternativas. Na verdade, o que a gente tem, basicamente, é um momento de incertezas que se tornou mais constante, né? Você tem, do ponto de vista da economia mundial, muito mais angústias, porque agora você tem um conflito, o preço do petróleo aumentando, inflação em todos os lugares. Claro que no Brasil aqui é sempre maior, né? O nosso dever de casa nunca está feito, mas você tem uma inflação hoje nos Estados Unidos próxima de 7%, né? Para um país que sempre teve inflação quase que negativa, né? Isso é muito curioso. Então, nós estamos num certo momento que, assim, ninguém sabe para onde, do ponto de vista, a humanidade caminha. O que a gente talvez precisa, né, é desesperadamente, talvez aí o que não vai ajudar em nada é esse conflito, né? O Yuval Harari, ele disse, né, não sei quem leu, quem viu, o Fantástico até o convidou, né, ele fez um artigo há pouco tempo, tem vídeo no YouTube, e ele disse muito claramente, a gente já estava dentro de um buraco, e a gente precisa desesperadamente por fim a esse conflito, né? Então, olha que ele disse isso já tem uns 15 dias, e não tem sinal do conflito entre a Rússia e a Ucrânia ter fim, né? A comunidade internacional não consegue, os instrumentos de que eles usam, né, que são justamente essas barreiras, essas sanções econômicas, são incapazes, porque a gente viu que a Rússia se preparou para isso, né? E muito provavelmente ela deve estar sendo aportada pela China, pelos interesses chineses. Então, a gente está num momento de transição e de enorme angústia, né? De imensas dificuldades e de incertezas. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem que pensar a nossa disciplina, que a gente tem que pensar aqui as noções ligadas ao meio ambiente, à sociedade, à economia, o futuro. É para a gente ficar desesperado? Não. Acho que a questão não é desespero. A questão é para a gente se encorajar. Mas eu gostaria, perdão,
eu gostaria de contar com vocês. Vocês estão muito caladinhos. Agora eu quero contar com a contribuição aí de vocês. A gente costuma começar as aulas com uma pergunta problematizadora, que agora nós vamos convidar vocês para um final de aula para uma questão problematizadora. O que mais assusta vocês nisso tudo? Esse monte de coisa que eu fiquei falando aí, esses 50 minutos. Com quem que eu começo? Fabiana, eu começo com você? Oi, José. Que terrível. Na verdade, não me assusta. Eu já tenho 44 anos Então, e aí acaba que não vou dizer que tá certo, não tá. A gente tá passando mesmo por uma mudança e eu acho que toda crise, né, ou toda, não sei lá, não sei como chamar o Covid, né, se é uma coisa de laboratório ou é né, assim como tantas outras doenças que a gente teve já nesses milhares de anos, né, que a gente está. Então, assim, eu acho que a gente está numa baixa e a gente está num momento agora de, vamos pensar por um lado muito positivo, num lado que eu, no momento, a gente tem que se unir, assim, sabe? Não só nós brasileiros, mas acho que essa globalização ela tem que vir de uma outra maneira. A gente viveu esse global, né, de tecnologia e de economia. Eu acho que é o momento agora da sociedade em si se unir, sabe? E começar a fazer as coisas que a gente tem que fazer mesmo, né? A questão da educação, isso eu acho que é o topo, a gente tem que focar muito nisso, porque senão não vai desenvolver, a gente não vai conseguir. Não é nem educação para riqueza, né? Porque a gente alinha muito isso, né? Eu vou estudar para conseguir um emprego melhor, eu vou estudar a educação mesmo como para sabedoria mesmo, para saber como lidar, né? A questão da convivência com todo mundo, com essa diversidade, assim, não é fácil viver, né? E ninguém disse também que seria fácil viver, né? Então, assim, essa aceitação, essa adaptação um com o outro, assim, sempre vai ter esses conflitos, mas a gente tem que superar tudo isso, né? Não vou falar que a gente vai viver o céu aqui na Terra, isso eu acho meio impossível. Eu acho que aqui é uma transição, eu acredito, sabe? Mas sei lá, eu acho que a gente tem que sobreviver, assim, cada dia, perceber quem está do lado, porque às vezes a gente foca também muito grandes, nesses grandes acontecimentos e esquece quem está do lado, assim, às vezes está sofrendo, é tudo muito complexo, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre alerta a tudo, assim. Então, sei lá, acho que é viver e com consciência e sempre estar fazendo bem, é muito difícil. Essa pandemia, assim, foi terrível, porque eu nunca imaginei que a gente ia chegar a esse ponto. Tipo, sempre questionava, o que será que acontece se o planeta parar? E, de fato, ele parou, né? E a gente está aqui agora, voltando aos poucos, e tá diferente, né? Então, assim, como que vai ser esse processo, né? As empresas que não conseguiram se manter, então é tudo um recomeço assim para todo mundo, né? Desde do serzinho que está ali sozinho a grandes companhias, então, assim, é um começo, é um recomeço, na verdade. Mas assusta. Essa guerra, eu vejo assim, essa é uma realidade deles que está aí também há muito tempo. Uma hora ela ia estourar. Mas eu acho que, como grandes líderes, né, que são, e a Rússia, queira ou não, é uma potência,
ele poderia segurar um pouquinho, sabe? Poderia segurar um pouquinho, mas eu tava até brincando, ouvindo a aula, tava comentando aqui em casa, que parece que eles já juntaram tanta arma que, tipo assim, eu não tô aguentando mais segurar, vou ter que soltar umas bombas aí, porque não faz sentido o que a gente passou nesses 2 anos e vir com uma guerra dessa e parece que para eles é uma diversão, porque eles estão literalmente matando pessoas, né? Não é uma coisa pessoal. Então, assim, parece, sei lá, é muito estranho. Beira o absurdo, né? Por momento é muito absurdo. Tem uma aula que eu dou muito na psicologia, né? Na verdade, chama-se existencialismo. É uma disciplina filosófica que ficou muito forte, né? 100 anos atrás. Eu estou pensando aqui, talvez a gente possa colocar um pouquinho, discutir um pouquinho. A gente vai ter que discutir sociedade, a gente vai ter que discutir essas questões, mais no sentido de compreender um pouco essas coisas. Eu concordo com você que menos a gente precisava é de um conflito dessa magnitude, né? Sim. É absurdo você imaginar que quanto custa uma guerra, né? Uhum. Você imaginar que gasta-se milhões de dólares por dia, provocando bilhões de dólares de prejuízo, né, de destruição para os dois lados, Uhum. e você perguntar, tem que alguém estar financiando isso, não tem condição. Sim. Porque depois de 2 anos, todas as economias, claro, a nossa está em frangalhos, né, já estava ruim. Sim. Todas as economias estão fragilizadas porque todo mundo gastou dinheiro, todo mundo teve que comprar vacina, todo mundo teve que pôr dinheiro, pagar trabalhadores. De onde que vem? Quem está financiando essa guerra? Será que a Rússia está com esse poder todo? Você começa a imaginar, poxa, Uhum. você começa a pensar umas teorias, e não pode ser teoria da conspiração, porque senão a gente fica no. Mas você começa a imaginar de onde vem tanto dinheiro. E aí você vê as armas sofisticadas, né? Elas têm nome, aquela coisa toda, e o custo dessa guerra. Uhum. Mas a gente tem que acompanhar e discutir essas questões, né? É o nosso tempo. A história, ela deixou, não sei se vocês estão tendo essa percepção, principalmente os mais jovens, né? A história deixou de ser aquela coisa dos livros. Ah, a quebra da Bolsa de 1929, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, deixou de ser uma coisa no passado para, para ser o presente, né? A gente está vivendo aqueles momentos limites da humanidade novamente. É Sim. isso. Muito curioso. Ah, Tiago, do ponto de vista da gente pensar, gente, eu sempre provoco vocês, fiquem à vontade, né? Acostumem-se. Do ponto de vista da gente imaginar quantos anos você tem, aí que agora, não sei se você é mais Eu tô com jovem, né? 35. É tudo gente maduro, tudo gente experimentada, então a gente não está com É, medo. já tô criado já. Muito bom. Como é que vocês veem do ponto de vista assim de perspectiva? Se a gente imaginar assim, mercado de trabalho, como é que vocês estão vendo isso? Eu estou perguntando isso porque vocês estão no nono período. Como é que vocês estão olhando isso? Olha, bom, pelo menos a experiência que eu tenho é que estava tendo muita oferta, muita procura para pouca oferta. Agora, o pessoal acho que está meio desmotivado porque eles não estão. O salário mínimo hoje em dia não está conseguindo nem se manter, o trabalhador. Isso eu estou sentindo lá na pele. E o mercado, do jeito que está, não sei de onde vai parar. A inflação, os juros aí foi para 11, 11,5%, não sei. Isso. Isso aí é assustador. E um pouco da precarização, né? Acho que é uma outra aula que a gente precisa ter,
é a gente falar um pouquinho sobre economia disruptiva, precarização, né, das relações de trabalho, a gente discutir essas coisas. Gente, não fiquem preocupados não, sabe? O realismo é forte mesmo. Eu tenho umas aulas assim, não é para assustar vocês não, é para a gente discutir, conversar, trocar ideia, aproveitar que vocês já são alunos de períodos aí já avançados, para a gente discutir essas coisas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta? Alguma crítica da aula, de algum aspecto? Um de cada vez, por favor. Não, tá tudo tranquilo, né? Por enquanto, Perfeito. sim. Ótimo. Então, eu gostaria de, né, agradecer vocês.